Meus amigos, depois de muitos e muitos anos, o último episódio de The Clone Wars marcou o fim do arco do Cerco de Mandalore e finalmente trouxe a aguardada conclusão dessa série depois de 7 temporadas. Então, enfim, a gente tem muita coisa pra falar e por isso, nesse vídeo aqui de hoje, eu quero comentar todo o arco do Cerco de Mandalore, todos os 4 episódios que compõem essa história. Então, enfim, vamos lá, porque tem muita coisa pra comentar. E aí, meus amigos, tudo certo com vocês? Comigo não tá, porque esse final foi pesado demais, viu? Se você for novo aqui no canal, quiser se inscrever, é só clicar aqui embaixo nesse botãozinho. Se puder deixar aquele gostei, eu também agradeço muito. E caso você queira me seguir lá no Instagram, o link tá aí na descrição, beleza? Eu tô sempre falando do canal por lá. Mas enfim, vamos falar do Cerco de Mandalore. E avisando que vai ter spoiler, porque enfim, eu quero comentar realmente a conclusão da história, né? Tem que falar detalhes sobre ela. Mas enfim, vamos lá. O arco já começa com um claro tom de encerramento de um grande ciclo, com uma batalha travada numa ponte que faz referência ao início de The Clone Wars, lá no filme que deu início à série, que começa justamente com uma batalha num território muito parecido, de uma grande avenida que parece uma ponte baixa. Eu gostei muito da forma como a apresentação dos personagens no início desse episódio já destaca logo de cara as características mais marcantes de cada um deles. Por exemplo, o Obi-Wan é introduzido defendendo o fronte de batalha de uma forma super contida, estratégica e sempre prudente. Aquele jeitão do Obi-Wan, né? Jedi padrãozinho total. Pra na sequência a gente ver o Anakin chegar sendo o completo oposto. Porque ele chega com os clones atacando por debaixo da ponte com um plano completamente maluco e também agindo daquele jeitão super convencido dele de quem tá no campo de batalha, mas se sentindo em casa, sabe como é? What are you doing down there? Inclusive o Anakin demonstra uma energia de Luke Skywalker ali nos últimos Jedi, com ele entrando sozinho no campo de batalha, com toda a calma de quem sabe que tá no controle total da situação. E assim, não tem como falar de outra forma, entendeu? O Anakin sabe que ele é o fodão. E o legal de ver essa apresentação do Anakin todo convencido é que logo depois na sequência a gente vê o lado mais sensível e até meio inseguro dele. Porque ele encontra a Ahsoka de volta um bom tempo depois dela ter saído da Ordem Jedi no passado. Lembrando que, caso você queira entender um pouco do contexto da história do Anakin e da Ahsoka em The Clone Wars, tem um vídeo aqui no canal recapitulando o que acontece na série, que eu vou marcar aqui nos cards e na descrição. Beleza? Mas resumindo, a Ahsoka decidiu sair da Ordem Jedi depois de umas confusões internas, e eu acho super significativo a gente ver que um tempo depois, nessa época do Cerco de Mandalore, ela tá super segura de si, tendo certeza que o que ela fez no passado foi certo, que ela saiu com razão da Ordem Jedi. I'm all right. Thank you. E uma parte importante desse momento inicial que complementa essa motivação da Ahsoka para ter saído da Ordem é justamente o questionamento que acontece sobre a relação dos Jedi com a guerra, com a reflexão deles sobre o papel deles como soldados e com a política da República também. Porque acontece que as guerras clônicas fizeram os Jedi meio que se tornarem um braço militar da República, o que fez a Ordem ficar muito refém de políticas e consequentemente, os Jedi acabaram se afastando da essência humana do que eles deveriam ser como guardiões da paz. This is why the people have lost faith in the Jedi. Mas, por outro lado, eu acho que um momento muito emocionante dessa introdução do conflito foi ver o batalhão de clones da Ahsoka, com eles demonstrando lealdade a ela, independente da saída dela da Ordem Jedi. E depois a gente vê outro momento que é super emocionante, que é o Anakin presenteando de volta a Ahsoka com os antigos sabres dela, depois dele fazer algumas alterações e aprimoramentos neles, com um detalhe bem marcante que o Anakin mudou as cores dos sabres da Ahsoka para azul, que foi até uma polêmica, né, porque no livro da Ahsoka os sabres eram verdes, mas no Cerco de Mandalore fizeram outra coisa, mas eu acho que esse momento justifica a mudança, porque tá claro ali que o Anakin muda eles para azul para que os sabres fiquem parecidos com o dele, que também é azul, demonstrando como ele quer que a Ahsoka carregue um legado dele, como a Padawan que ele mesmo treinou. E isso demonstra como o Anakin não esqueceu da Ahsoka enquanto ela ficou fora. Porque ele estava ali trabalhando nos sabres dela, talvez até cogitando o retorno dela para a Ordem Jedi, para um momento que ela pudesse empunhar novamente
aquelas armas. E a despedida deles dois nesse momento é super tocante, porque eles agem como se estivessem só dando um até logo um pro outro. Mas a gente sabe que ali é a última vez que eles se veem como dois Jedi, por causa, enfim, de todos os conflitos que aconteceriam no futuro. E isso é bem emocionante pra quem acompanhou a história deles. E aí, quando começam finalmente as cenas de ação da guerra de fato, do cerco de Mandalor, caraca, que coisa incrível. A cena dos Mandalorianos saltando daquela frota de vários canhoneiros me lembrou muito paraquedistas da Segunda Guerra Mundial, tipo em Band of Brothers, que é uma série que eu curto muito sobre guerra. E quando a Ahsoka finalmente se infiltra em Mandalore e encontra com o Maul começa a explicar o plano dele e a história vai ficando mais intrigante do que ela parecia ser. O Maul explica que estava esperando a chegada do Obi-Wan lá em Mandalore, o que era previsível porque a gente sabe que o Maul é obcecado para se vingar do Obi-Wan, então até aí nada de muito novo. Mas o intrigante é que depois disso o Maul também demonstra um interesse pelo Anakin. E é aí que o plano dele começa a ficar bem mais interessante pro público, porque a gente sabe que o Anakin é uma peça-chave desse momento da galáxia, como uma parte da Ordem 66 e dos planos do Palpatine. Achei isso interessante porque mostrou como o plano do Maul não era algo paralelo à principal parte do universo, que é realmente a história do Anakin. E uma coisa que eu achei muito chocante nessa sequência foi ver como o Maul tem tanto receio dos poderes e das capacidades do Palpatine que ele muda a expressão dele, só dele falar o nome do Darth Sidious. E pra mim, o ponto alto desse arco acontece quando a Ahsoka finalmente encontra com o Maul antes da grande luta deles. Mas não por causa da luta, que é realmente muito legal, mas sim pelas motivações e pelos diálogos deles, que são super ricos e bem trabalhados. Olha só como o encontro deles naquele momento é super significativo. A Ahsoka no passado se sentiu rejeitada pela Ordem Jedi e deixou de ser uma aprendiz. Da mesma forma que o Maul se sentiu rejeitado pelo Darth Sidious e deixou de ser um aprendiz dele. Então, por mais que eles sejam lados opostos de uma luta, um do lado da luz e outro das sombras, eles têm uma identificação nesse momento, pela trajetória de vida deles que não é tão distante assim em alguns pontos. E assim a Ahsoka descobre o plano do Maul, que era atrair e matar o Anakin para depois derrotar o Sidious. E é isso que faz o Maul ser tão interessante como um vilão nesse momento. Porque por mais que ele seja motivado pelas razões erradas, ele tá certo e o plano dele faz sentido. O Anakin realmente se torna um vilão genocida. Então o plano do Maul estava certo. Mas ele quer derrotar o Sidious e o Anakin por ambições malignas para acumular mais poder. Por isso que os motivos dele, por outro lado, estão errados. Então existe uma inversão de valores muito interessante nesse caso, que é o fato do vilão maligno estar certo por desconfiar e duvidar da integridade do Anakin, e a heroína idealista tá errada, porque ela acredita na bondade do Anakin. Por isso que a proposta do Maul pra Ahsoka se juntar a ele nesse momento tem muitas camadas, porque de fato, se eles se juntassem pra derrubar o Sidious, quem sabe, eles poderiam ter sim salvo mais vidas do que se eles lutassem um contra o outro, por mais que o Maul seja um sanguinário. E a luta que acontece na sequência, eu não preciso nem dizer que honra toda a construção motivacional desses dois personagens. E a animação é um detalhe especial nesse ponto, porque foi usada a captura de movimentos do Ray Park, o ator que interpreta o Maul nos cinemas, para modular os movimentos do Maul na animação. Eu acho o desfecho do combate muito interessante também, porque o Maul é o lutador mais experiente entre os dois ali. Mas ele acaba desmerecendo a capacidade da Ahsoka de revidar no final da luta, mesmo com ela desarmada, e a Ahsoka aproveita essa brecha para revidar, e no fim ela consegue vencer o Maul e prender ele. Então, novamente, o Maul perde por causa da arrogância dele. Fiz um vídeo recentemente sobre o Maul falando sobre todo o ciclo de fracassos dele, que é uma análise bem legal, né, das falhas do personagem. Vou marcar aqui em cima nos cards e na descrição, caso você queira ver. A Ahsoka então bate um papo depois com a Bo-Katan, dizendo que aquele povo de Mandalore precisa de uma nova figura na liderança. E em Star Wars Rebels, no futuro desses eventos de The Clone Wars, a gente vê que a Bo-Katan realmente conquistou uma posição de liderança da resistência mandaloriana contra o Império. Então a gente vê que ela realmente honrou esse posto de liderança.
Depois a gente teve uma cena super significativa sobre todas as falhas da Ordem Jedi que levaram a esse momento da Ordem 66, porque a Ahsoka se reúne com os Jedi e, mais uma vez, a Ordem sai perdendo por causa da arrogância dela. O Mace Windu se recusa a contar pra Ahsoka as suspeitas dele sobre o Palpatine, porque ela saiu da Ordem. E da mesma forma, ela também não fala sobre os planos do Maul, sobre os Sirius e o Anakin. E assim eles não abrem um jogo um com o outro e perdem a chance de desvendarem o grande plano do Palpatine antes dele ser executado. E quando a Ordem 66 acontece de fato, eu acho que a gente teve a melhor representação do que foi esse fenômeno, de como esse plano foi executado. Porque pra quem não sabe, os clones têm chips controladores que induzem o comportamento deles, né? Enfim, a gente vê a mão do Rex tremendo assim, com ele tentando resistir aos impulsos do chip, com todas as forças dele. É uma representação que o episódio 3 não conseguiu me transmitir como comparativo. Porque no filme, parece que os clones simplesmente percebem que é hora de agir e acabou. Eles não desenvolvem muito esses possíveis conflitos internos deles e tudo mais. E é por isso que é tão legal ver como um resquício da humanidade do Rex consegue vencer o chip por um momento. E a Ahsoka entende o que está acontecendo, descobre o funcionamento dos chips e consegue ali remover o chip controlador do Rex. Eu acho muito legal dessa cena da operação do Rex, que ela mistura fantasia e conceitos de ficção científica de uma forma que só Star Wars consegue fazer. Porque olha só, a Ahsoka usa a meditação e a força para conseguir localizar o chip controlador do Rex nos equipamentos médicos tecnológicos. Mas por um lado, se a Ahsoka usa a força para salvar vidas, o Maul mostra que consegue usar ela dos jeitos mais mortais possíveis, mesmo quando ele não tem um sabre de luz. E isso fez essa cena dele no corredor ser a versão do Maul daquela clássica cena do Vader lá em Rogue One. A sequência do episódio acabou sendo uma missão de fuga, tanto da Ahsoka e do Rex quanto do Maul. E eu gostei dos conflitos introduzidos, porque eles não vão só lutando a esmo, né? Por exemplo, eles têm um plano, tem que usar os droids para abrir a porta, para pegar a nave que tá num tal lugar. Então esse plano muito bem definido cria um clima de tensão bem legal pra gente acompanhar, porque a gente sabe que esses elementos têm que ser alinhados, não é só pancadaria. Mais paralelo a isso, as cenas de ação são realmente bem legais, são incríveis. Aquela cena da Ahsoka fazendo aquele buraco no chão com os sabres, usando a força, é sensacional, é um colírio para os olhos aquilo. Mas o que eu achei mais característico dela foi que ela se recusa a matar os clones, né? Porque ela sabe que eles estão sendo controlados e não tem culpa do que está acontecendo. Besides, I don't want to hurt them. A humanidade dela é tão grande que ela continua tendo compaixão pelos clones, mesmo depois da Ordem 66. E aí no fim da briga o Maul não abre mão da perversidade dele, foge sozinho com uma nave, mas a Ahsoka e o Rex também conseguem fugir depois de muito tiro e correria. E na sequência eles dois enterram os clones como uma demonstração de respeito ao verdadeiro legado deles. E para selar de vez o fim das Guerras Clônicas, a Ahsoka deixa o sabre dela para trás, abandonando essa antiga vida e abrindo portas para uma nova. E aí veio a grande surpresa melancólica para esse fim de The Clone Wars, porque a próxima cena se passa um tempo no futuro, quando o Império já está estabelecido e os Stormtroopers já substituíram os clones. As armaduras não têm mais cor, não tem mais diferença, não refletem mais nenhuma individualidade. Essas tropas do Império representam o oposto do que os clones eram como irmãos no campo de batalha. E no fim o Vader surge como um grande símbolo desse novo mundo vazio e ditatorial. Ele encontra o sabre da Ahsoka junto com os capacetes dos troopers mortos, e mesmo com aquela armadura toda fechada, a gente sente o peso da lembrança do Vader, quando ele encontra aquele sabre que ele mesmo fez para uma pessoa que ele amou no passado. E o jeito pensativo dele olhar lentamente para aquela lâmina azul me faz pensar que por um breve momento o Vader se lembrou de quem era o Anakin. Então, meus amigos, esse foi o meu emocionado review do Cerco de Mandalore, desse arco final de The Clone Wars, essa série que se consagra como uma das melhores coisas já feitas dentro do cânone de Star Wars, e principalmente esse Cerco de Mandalore. Se você pegar isso, juntar esses 4 episódios e ver como um filme, caraca, que experiência rica, bem construída, com personagens que têm algo a dizer sobre esse mundo e a mitologia dele. Muito obrigado, Dave Filoni. Mas enfim, digam aí nos comentários qual foi o momento
preferido de vocês do Cerco de Mandalore. Eu confesso que fiquei muito emocionado vendo o Vader, vendo o Anakin enfrentando a derrota dele mais uma vez. Mas acho que aquele encontro da Ahsoka com o Maul realmente tem motivações muito bem construídas e foi o ponto alto aí pra mim do Cerco de Mandalore. Se vocês gostaram do vídeo, puderem deixar aquele gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. Se você ainda não for inscrito, quiser se inscrever, só clicar aqui embaixo no botãozinho e eu fico por aqui. A gente se vê na próxima. Beleza? Valeu, show e um abraço.